não mais que 20 minutos sobre uma mensagem que eu coloquei o nome de Fenômeno Nazaré. E quando eu falo esse nome, Fenômeno Nazaré, algumas pessoas ligam logo assim, é Jesus. Fenômeno Nazaré não pode ser outro, porque Jesus era chamado de Nazareno, né? Mas não é. Quando eu falo esse termo, muitos têm essa ideia. Jesus Cristo, a gente sabe que ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Toda a infância, adolescência e juventude de Jesus. Infância, adolescência e juventude de Jesus foi lá em Nazaré, tá? Mas fenômeno aqui diz respeito a fato, tá? A um dado, a um acontecimento que chama atenção. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versos de 1 a 6, tá? O fenômeno que nós vamos encontrar em Nazaré não é um fenômeno maravilhoso, um fenômeno agradável, não é um fenômeno que nós devemos acompanhar, mas ele está presente para nos chamar atenção, para que a gente não faça o que ali aconteceu, tá? Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhada dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E no máximo 400 pessoas morando, tá? Nesse povoado. É um vilarejozinho, é um pequeno vilarejo. É aqueles que quando você vai andando aí pelo interior do Ceará, cortando, não na pista, nos asfaltos, mas quando você vai cortando dentro daquelas vias carroçais, você passa e no instante você vê aquele povoadozinho ali. 6 Carnaúba eu acho que é maior, não é, Toninho? O cara é grande, mas 6 Carnaúba, que é um povoado, já é bem maior. Mas são aqueles povoados bem pequenos quando você vai passando. Então essa era Nazaré, não tinha mais que 400 pessoas. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia, tá? Ficava cerca de 135 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade que Maria conheceu José, ficou noivo e casou-se com José, tá? Então ali, olha, naquela cidade, então Maria
encontrou-se com José, casou. Quando Jesus foi nascer, ele estava na época do censo, e aí eles foram levados para estar em Belém, a cidade que José tinha nascido, certo? E ali então em Belém houve o censo, e eles foram recenseados em Belém, que era mais ou menos 140 quilômetros de distância de Nazaré, para onde eles estavam. Ele volta para Nazaré, depois de Nazaré ele foge para o Egito, e depois do Egito ele volta para Nazaré, ainda criança, e ali ele cresce. E todas aquelas pessoas conhecem Jesus. Eu não sei se você já teve esta experiência, se você já passou por isso, mas quando você vai pregar para alguém que é da família próxima sua, ela dá uma risadinha para você e diz: como é que você vai falar da pregação da palavra? Eu te conheço. Eu não sei se você já passou pela experiência, muitos de nós passam. Quando você tem uma vida dissoluta, uma vida horrível, uma vida cheia de maus exemplos, aí você aceita Jesus Cristo, aí você quer chegar para a sua família e quer falar de Jesus, e as famílias dizem: eu te conheço, você fazia coisa errada, você fazia isso, fazia aquilo, não é? Então aqui nós encontramos nesse episódio exatamente o que acontece com Jesus. E aí você observa que quando Jesus ele cresce ali, naquele meio, como criança, correndo, brincando, adolescente também, jovem, conversando, de repente Jesus sai de Nazaré, vai ao Rio Jordão. Acontece um fato interessante no Jordão, que é o seu batismo, e é quando se dá a conhecer a sua real identidade. Porque todos nós sabemos, claro, nós aqui sabemos, porque está registrado na palavra de Deus, que Jesus é filho de Maria e não de José, porque foi Deus através do Espírito Santo que gerou Jesus em Maria. Mas para todos os efeitos, para todas as formas, ali Jesus cresceu como sendo filho de José e de Maria. Uma pessoa normal, podia ser um menino gracioso, um menino que fazia as coisas, ajudava, tá muito obediente, tá? Mas era uma criança daqueles costumes naturais de obediência e tudo. Então Jesus cresce, e Jesus aí agora vai lá para o Rio Jordão, é batizado, e dali então a verdadeira identidade de Jesus é apresentada. E lá do céu uma voz abre a boca e sai um som, uma palavra, e diz: este é o meu filho amado. Agora a coisa muda. Muita gente quer distorcer a palavra de Deus, quer criar livros apócrifos, livros que não têm a revelação de Deus, para dizer que Jesus fazia milagre quando era menino. Jesus não agiu até que a palavra de Deus tivesse se cumprido no seu batismo, quando o Espírito desceu sobre ele. E tem mais, ele não realizou milagre ali ainda. Ele precisou ir para a prova, e ele foi para o deserto. E Jesus passa então 40 dias e 40 noites no deserto, e aí ele é tentado. Jesus Cristo, olha, a gente passa 3 horas sem comer e diz: estou morrendo de fome. Aqui e acolá eu vejo uma pessoa que tomou o café da manhã, foi trabalhar ou fazer alguma coisa, ai que eu estou morrendo de fome. Jesus passou 40 dias e 40 noites, passou 40 dias sem se alimentar, e ele foi tentado, e foi aprovado por Deus, e então dali ele sai e começa a fazer os milagres. Ele sai daquele deserto e entra em Cafarnaum, e então começa a acontecer os milagres. Tem as bodas em Caná da Galileia, que é na mesma região, e Jesus ali começa o seu primeiro milagre, e a fama dele vai crescendo, a fama dele chega
em Nazaré. A fama de Jesus chega em Nazaré, porque ninguém consegue. E é engraçado que a gente vê alguns textos, até hoje eu não entendo o que Jesus Cristo quis dizer com isso. Muita gente se aventura a dizer, mas eu não sei. Ele faz um milagre, ele faz um leproso ficar curado, ele faz uma pessoa possessa, endemoniada, ficar liberta. Ele faz um cego enxergar e diz, não conte a ninguém. Como não conta? Uma pessoa possessa, presa nas garras de Satanás, fazendo o terror. Aí eu também não entendo. Mas tem coisas que a gente não entende. Mas o que é certo é que, quanto mais Jesus operava maravilhas, mais o seu nome era conhecido. E aí, Jesus resolve passar pela sua cidade, Nazaré. Nós lemos o texto. Nós sabemos que o pessoal ali da Judéia, da Galileia, desde a invasão e a destruição do templo de Jerusalém, estabeleceu-se sinagogas, pequenas comunidades como essa aqui, onde as pessoas se reuniam na época de Jesus para ler a lei e os profetas, o Torá e os profetas. Então eles liam aos sábados, tá? Aos sábados eles iam para ler, para meditar. Só quem lia era alguém que tinha tido o ensinamento da palavra, um fariseu. O fariseu podia aprender a ler, ele era alguém, não era a leitura, né, como hoje, que todos nós podemos aprender a ler, certo? Naquela época, só nobres, sacerdotes, poderiam ter acesso à leitura. Jesus Cristo era filho de carpinteiro. Jesus Cristo não teve acesso à leitura. E então eles chegam naquela sinagoga. Aqui o texto diz que no versículo 1, no versículo 2 diz, quando chegou o sábado, no versículo 1 diz assim, Marcos 6, 1 a 6, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus, para a sua cidade de Nazaré. E diz, quando chegou o sábado, começou a ensinar. Ora, eles sabiam que o filho de carpinteiro jamais aprenderia a ler. O filho de carpinteiro não tinha a menor possibilidade de abrir a palavra de Deus para ler para alguém e explicar. Mas aqui o verso 2 diz que ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficaram o quê? Seus colegas de infância, agora também homens, ficaram o quê? Admirados. Jesus não sabia ler. Como é que ele conhece isso, né? E diz mais, versículo 2 diz assim, ó, de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é esta que lhe foi dada? Por quê? Porque Jesus teve uma infância, uma adolescência e uma juventude como qualquer outro cidadão. Era hora dele se apresentar como Filho de Deus, que veio para redimir o mundo dos seus pecados, daqueles que o aceitam, de que se entregam a Ele, de que abrem o seu coração, de que rasgam a sua vida e entregam nas mãos dEle. Por isso ele diz, que sabedoria é esta que Ele foi dada? Porque eles conheciam Jesus, filho de José e Maria. E estes milagres que ele faz, eles sabiam da história de Jesus. Aí então eles dizem, não é este o carpinteiro? Porque Jesus trabalhou com o seu pai. Filho de Maria, irmão de Tiago. Esse Tiago é aquele Tiago que escreveu o livro de Tiago, que não foi apóstolo. Ele aceitou Jesus Cristo na jornada de Jesus pregando a sua palavra. E não foi logo no início não, porque ele também rejeitou. Mas também Judas
tem lá sua cartinha, que era outro irmão de Jesus que escreveu, está na palavra de Deus e não foi apóstolo. Mas nenhum disse, olha, eu sou irmão de Jesus, eu tenho a mesma condição que eles. Sabiam exatamente a diferença. Porque Jesus era o Deus que se fez carne para trazer vida eterna para aqueles que creem. E aí então Jesus vai. Então o que diz? Diz que ficaram escandalizados. Ficaram escandalizados. Quando nós vemos a palavra de Deus aqui em Lucas 4, 16 a 30, nós vamos entender por que eles ficaram escandalizados. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria apenas dizer para vocês que um dos fatores aqui, e o principal fator, o acontecimento, ali naquela cidade de Nazaré, não foi a rejeição ou a dúvida, mas foi a total incredulidade daquele povo em Jesus Cristo. E diz o versículo 6 que ele ficou admirado com a incredulidade deles. Muitas vezes nós somos incrédulos dentro da igreja. Muitas vezes nós dizemos que acreditamos na palavra de Deus, mas nós não vivemos aquilo que dizemos. Então nós somos denunciados por aquilo que não dizemos. Muitas vezes nós dizemos que acreditamos no poder de Jesus para libertar, para curar, para nos guardar, mas nós somos atormentados, não dormimos à noite, desesperados. E isto é um sintoma, é um fenômeno de incredulidade. E como tratar disso? Passando a cada vez mais deixar Jesus Cristo ser o Senhor das nossas vidas. Porque isso não acontece da noite para o dia. Nós precisamos aprender a crer em Jesus. Então note o que foi que aconteceu. Na visão de Lucas, ele vai mais a fundo e mostra que Jesus Cristo ainda provocou aquele povo. Jesus diz assim, Lucas 4, 16, 30. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Agora, olha só, vão entregar um texto para ele. Não foi ele que pediu o texto, não. O chefe da sinagoga levou o texto, levou o rolo que tinha o texto. E diz assim, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Nesse momento em que acendeu a incredulidade daquele povo em Nazaré, era essa a experiência de Jesus, era o que ele estava falando, era o que ele estava lendo. Então diz mais, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, porque quem lê a palavra vai falar sobre a palavra, né? Quem lê a palavra vai falar sobre a palavra. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios.
mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes, aí vem então o que Jesus vai alfinetar aos fariseus, aos escribas, aos super-religiosos, aqueles que colocam fardos pesados demais para os outros levarem, mas não cumprem a palavra de Deus. Então Jesus começa a dizer: assegure-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, que havia inimizade com o povo de Israel, que havia inimizade com o povo da Judéia. Aí Jesus alfinetou aquele povo, porque trouxe uma realidade da palavra de Deus, que foi o que tinha acontecido. Jesus chama a atenção, porque Jesus Cristo não veio apenas para aquele povo, apesar dele ter falado isso, que ele veio para os descendentes de Abraão. E ele também diz: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, quando ele disse isso, que falou do sírio, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram ao topo da colina sobre a qual fora construída, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Quiseram matar Jesus em Nazaré. A incredulidade daquele povo cegou tanto aquele povo que quiseram matar um daqueles que conviveu com eles, que cresceu com eles, que estava ali. Então Jesus passou entre eles e retirou-se. E aqui nós encontramos 3 aspectos desta incredulidade. A primeira dela é que a incredulidade acontece muitas vezes porque não cremos que Deus é capaz de usar um de vocês para abençoar. Uma vez entrou uma senhora aqui e disse assim: quem é o pastor da igreja? Eu digo: pois não, eu vim aqui pedir oração. Aí eu pedi uma irmã para orar. Fulano, ore por ela ali. A mulher saiu daqui me xingando, que disse: não sei como é que uma pessoa dessa não me atende para orar. Como se a minha oração fosse melhor do que a de qualquer outro. Porque nós criamos uma ideia falsa, mentirosa, de que aqueles que assumem púlpitos da igreja são semideuses. Eu não sei se alguém já fez isso aqui, acredito que não, mas tem certos pregadores que têm uma fama tão grande que o desejo da multidão é ir tocá-lo como se estivesse tocando em Jesus. Capaz de dizer: se eu tocar neles, vai sair virtude. Porque é uma crença falsa. Então a primeira incredulidade é aquela que nós temos, a incredulidade de Nazaré. É a incredulidade que eu creio, é uma incredulidade que mexe comigo em não aceitar a palavra de Deus, que pode usar você para realizar milagres. Nós muitas vezes desacreditamos que qualquer um aqui dando um testemunho, a palavra de Deus não entra naquelas vidas, porque só achamos que aquele fulano que pega no microfone, que fala bem ou fala bonito,
é que tem poder, e às vezes nem tem poder, né? Está mais longe de Deus do que a gente nem imagina. Mas esta primeira incredulidade é quando não acreditamos em Nazaré. É quando você não acredita em você mesmo, que você pode ser um instrumento nas mãos de Jesus Cristo. Que você pode ser usado por Ele. O segundo fenômeno que eu encontro nesta incredulidade, meus queridos, é exatamente quando Jesus disse que um profeta não tem honra. Quando não tem honra, ele é desonrado. Jesus Cristo foi desonrado em Nazaré, quando ele diz que o profeta não tem honra na sua casa. Mas eu queria dizer uma coisa para a igreja, é que quando você diz ou desacredita de um servo de Deus que prega a palavra, e isso eu estou falando não de pastores apóstolos, eu estou falando de servos de Deus. Servos de Deus não têm título, têm vida no altar e compromisso com Ele, e você não dá honra, você está desonrando. E quando você desonra, você não está desonrando aquela pessoa, você está desonrando Deus. A nossa incredulidade no que Deus é capaz de fazer, no que Deus está se movendo. Se a minha casa está aos pedaços, eu não tenho que estar correndo atrás de ninguém para trazer para dentro da minha casa, para remendar, colar os pedaços. Eu tenho que me socorrer de Deus, me ajoelhar na presença dEle, crer no seu poder, deixar essa incredulidade de fora, porque a incredulidade que invade os nossos corações ofende a Deus. E muitas vezes nós somos incrédulos. Nós acreditamos que podemos abrir o mar, remover montanha, mas não acreditamos que Deus é capaz de dar um jeito num filho, num marido, numa esposa, num problema familiar. Estranho. E quando deixamos de crer neste Deus, que Ele é capaz de entrar na nossa casa, na minha casa, na sua casa, e fazer uma reconstrução, um milagre, um poder, eu estou aí, olha, exercendo a minha incredulidade, e incredulidade ofende a Deus. E o terceiro aspecto, terceiro fenômeno que nós encontramos nesta incredulidade é que ela impede a ação de Deus. Vocês viram no primeiro texto que Jesus não fez milagre nenhum em Nazaré. Estranho, né? Aí você diz, mas ele é Deus. Mas Deus, Ele tem uma maneira de proceder. Apesar da sua soberania, Ele estabelece a maneira de proceder dEle. Então ninguém questiona. Mas fato é que para nós, a incredulidade impede a ação de Deus. E quando nós encontramos pessoas incrédulas, e às vezes já leu a Bíblia toda, já foi batizada, participa da ceia, mas é incrédula, não acredita que Deus pode realizar milagres. Nós precisamos aprender a confiar e acreditar incondicionalmente em Deus. Se Ele vai operar ou não, é uma questão dEle, mas cabe a nós
ter uma confiança incondicional em Deus, entregar a Ele a nossa vida, a nossa história. E então, assim, nós vamos perceber que Deus, Ele age, que Ele faz maravilhas. A ação de Deus na minha vida, na sua vida, é fruto da graça em resposta à nossa fé, que inverte-se à incredulidade. A gente fala muito de fé, fala fé, eu tenho fé, e fala fé, e diz, e mostra os caminhos da fé, mas o que a gente percebe é a incredulidade. Às vezes o irmão chega para você e diz, vamos fazer um evangelismo, e não, aquele povo não vai se converter, não, incredulidade. Subestimando o poder de Deus. Subestimando o poder de Deus. Então, Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a incredulidade, se você não tem fé, você é incrédulo. E se você é incrédulo, você ofende a Deus. Mas ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu querido, eu sei que Deus dá bens materiais, eu sei. Apesar de não ser isso que a gente está aqui atrás, tá? Mas que recompensa maior para aqueles que buscam o Senhor, crer que Ele existe, do que a vida eterna com Cristo Jesus. É para lá que nós estamos indo passar o resto das nossas vidas. Não é? É na eternidade. Então nós não podemos deixar que a incredulidade domine nosso coração, cresça em nossas vidas e assim venha paralisar a ação de Deus. Temos que ser contaminados, temos que tomar cuidado para não ser contaminado pela incredulidade. Paulo ainda diz uma coisa bem interessante em Romanos 10:17, quando diz assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aprenda a ler a palavra de Deus, meditar, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Aprenda, né? Ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Esse é o momento. Porque o interesse pela palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, é o único antídoto contra esse fenômeno que tem contaminado tanta gente. É a palavra de Deus. Se apegue a ela. Confie em Jesus Cristo. Deixe a sua vida ser seguida por Jesus Cristo. Amém? Então eu queria, nesta noite, fazer uma pergunta enquanto a igreja está orando. Enquanto você ora, orar é falar com Deus, orar é entregar-se a Ele, orar é deixar tudo nas mãos dEle. Se o negócio está dando todo errado, confia nele. Né? Se está dando certo, não fique dizendo, está bom demais, isso vai dar problema, porque muita gente diz assim, né? Está bom demais, não vou nem falar para não arruinar. Meu amigo, não seja incrédulo não. Se está bom demais é porque Deus está no negócio. Deixa Ele aí conduzindo.
Mas se está ruim demais, confia nele. Entregue-se totalmente a ele. E um ponto necessário na nossa vida, que nós precisamos ter, é aquele momento que nós precisamos tomar uma posição. Não falo posição de religião para cá, religião para lá. É uma posição de entregar sua vida para Jesus Cristo. Confiar nele. Fazer dele o Senhor da sua vida. O Salvador da sua vida. É isso que Jesus Cristo quer. É isso que ele mostrou na sua palavra. Ele não mostrou um monte de dogmas para você seguir. Ele diz: vem como você está. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia do fardo pesado que você quer carregar sobre a sua vida, e ainda te dá uma paz e uma certeza de vida eterna ao lado dele. Mas você precisa dizer sim para Jesus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, se há alguém em nosso meio, que nunca entregou sua vida para Jesus, e nesta noite, quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregando-se a Ele, eu queria que você desse um sinal, levantando a mão, onde você está. Levante sua mão e diga: eu hoje vou entregar minha vida para Jesus. Hoje eu vou confessá-lo. Não faça pelos outros, faça por você. Porque isso não é um assunto de se dividir com ninguém. É pessoal, personalíssimo. Mas Jesus Cristo está interessado em você. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, se está dentro uma confusão lá dentro, uma briga, é você brigando com você mesmo? É o Espírito Santo dizendo para você: essa é a verdade, esse é o caminho, andai nele. Mas a gente enfrenta muitas coisas. Mas se hoje você sente que é com Jesus que você quer caminhar para o resto da sua vida, dê um sinal levantando a mão para eu orar por você.